Boa tarde, pessoal. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Por favor, mandem mensagem aqui para mim saber se vocês estão vendo e se estão me ouvindo bem. Boa tarde, pessoal. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Por favor, mandem mensagem aqui para mim saber se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Ó, sim. Tudo certo, então vamos começar. Boa tarde, queridos profissionais de odontologia de todo o Brasil. Eu sou Natália Luz, eu sou educadora MyoBrace. Agradeço a presença de todos que tiraram um tempinho para aprender um pouco mais sobre odontologia miofuncional e sobre o sistema MyoBrace. Afinal de contas, é a odontologia do século XXI, onde a gente vai olhar o paciente como um todo, né? Vai fazer um atendimento integral e não enxergar só o dente. Antes de começar a live, né, antes de responder a pergunta, eu queria saber como estão os atendimentos de vocês. Por favor, coloquem aqui no direct se vocês estão fazendo só atendimento de emergência, né? Como está o atendimento nessa quarentena, é muito importante para a gente saber. E vamos à pergunta de hoje, então. Quando usar o MyoBrace? 90% dos seus casos, segundo os profissionais do Brasil que mais utilizam, não só do Brasil, dos Estados Unidos, como o Dr. Barry, que fez a palestra para nós, o Dr. Herman Ramirez também. Então, é 90% dos seus casos. E a gente vem aqui a alertar que os seus casos podem estar sendo subdiagnosticados, né? A gente resolveu fazer essa live porque tem muitas dúvidas, principalmente para os profissionais que não conhecem ainda a técnica, que estão aprendendo, né? Não conhecem a filosofia. A gente recebeu muitos comentários assim, eu só tenho um caso para MyoBrace, eu tenho 2 casos, ou então eu não tenho casos para MyoBrace. A gente vai ver aqui, então, o porquê que 90% dos seus casos podem utilizar o MyoBrace. Quem ainda não conhece, não consegue talvez fazer aquela anamnese correta, identificar, né, fazer o diagnóstico corretamente, assim, no começo, então a gente vai ajudar. Aqui, entenda-se não só por usar o MyoBrace, né? A gente vai ver agora as características do paciente que deve usar o MyoBrace. E não só usar o MyoBrace, mas fazer o tratamento, né, miofuncional, que implica no uso do aparelho em 50%, e também tem exercício, tem todo o diagnóstico, né, tem os protocolos. Então, o aparelho MyoBrace vai ser só 50%, porque é um tratamento de saúde integral que vai corrigir as disfunções de respiração e muscular. A gente vai tratar todos os maus hábitos miofuncionais. Então, vamos começar pelo primeiro objetivo do tratamento, que é a respiração bucal. E só aí a gente já abrangeu de 85% a 90% da população brasileira. Então esse é o nosso primeiro objetivo, restabelecer a respiração nasal no paciente. Fazendo um resuminho, então, para a gente entender um pouco mais essa importância, principalmente aqui no Brasil, onde a gente ainda não dá muita importância para isso, eu falo assim que a gente tem uma missão, né, de alertar os pacientes e as pessoas que a gente conhece dessa importância. Dando um exemplo, assim, vou fazer 3 perguntas para vocês e a gente consegue enxergar melhor isso, essa importância. Né? Por exemplo, quanto tempo a gente consegue ficar sem comer? Pergunto para vocês, quanto tempo a gente fica sem comer? Né? Muitos dias. E quanto tempo a gente consegue sobreviver sem tomar água, sem ingerir líquidos? Muitos dias também. E agora eu pergunto para vocês, quanto tempo a gente consegue ficar sem respirar? Né? Nem 3 minutos. Então, isso indica que a respiração, ela é a função mais vital do ser humano. E o corpo humano, ele vai fazer o que ele precisar para respirar. Ele vai modificar toda a sua estrutura, se preciso for, para ele respirar. E nem que seja pela boca, né? Que é uma função, que é uma disfunção. Mas a gente vai ver um pouquinho sobre isso agora. Então a gente vai ver mudanças na coluna, na postura, porque ele vai se adaptar de alguma maneira.
né? Eu cito aqui uma frase que é bem marcante, né, nos nossos cursos de odontologia miofuncional. É tão saudável respirar pela boca quanto comer pelo nariz, como diz a nossa querida doutora Patrícia Patini e o nosso doutor Antônio Bueno. Então essa frase é bem marcante para nós, para alertar o quanto a gente está em disfunção respirando pela boca. Então, como identificar esse respirador bucal? A respiração bucal ela pode se manifestar de inúmeras formas e cada um vai manifestar de um jeito diferente. Por isso a gente tem a ficha de avaliação miofuncional para fazer uma anamnese do paciente e não esquecer nada. Então, o que a gente vai avaliar? Além do alinhamento dos dentes e da maloclusão, a gente vai avaliar olheiras, se o paciente tem escleras, a maçã do rosto está bem desenvolvida, porque o ar ele não passa só pelo nariz, ele desenvolve toda a estrutura das vias aéreas. A postura de língua baixa também, esse é o nosso segundo objetivo do tratamento. Porque a gente não consegue restabelecer, né, a respiração nasal se a gente tiver uma língua baixa. Né? O terceiro é o selamento labial. Também não conseguimos restabelecer a respiração nasal se não tiver um selamento labial enquanto a gente não está falando ou comendo. A postura do corpo, então, também a gente vai avaliar, e para isso a gente tem uma grade de fotos, que é protocolo padrão da Myofunctional na Austrália e utilizado no mundo inteiro. A gente tem um protocolo de fotos, né, onde a gente vai avaliar essa postura. E eu quero dizer para vocês assim, que muitas vezes o paciente ele é um respirador bucal misto, também tem isso. Durante o dia ele vai respirar pelo nariz corretamente, né? Os profissionais vão constatar esse selamento labial, tudo certinho, a oclusão está perfeita e os dentes também estão alinhados. Isso não quer dizer que ele não precise restabelecer essa função, né, da respiração nasal. Então, porque ele pode estar respirando durante o dia corretamente pelo nariz e à noite ele respirar pela boca, né? Pode ser o respirador bucal misto. Isso acontece muito fácil o colapso dos músculos da garganta, porque a gente relaxa à noite. Então, passando agora para a segunda característica, né, do paciente que deve utilizar o MyoBrace, é a deglutição atípica, né? Outra disfunção que acomete muito, né, 80% da população. Então, porque a gente deglute cerca de 2.000 vezes por dia e esse movimento nada mais é do que uma musculação. Então, se a gente tem alguma disfunção muscular, orofacial, nós vamos ter muitos prejuízos, né? Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, né, um mentoniano, quando está trabalhando excessivamente, né, a gente vai, na deglutição, a gente vai empurrando os dentes, causando uma classe 2, formando apinhamento. O bucinador também. O bucinador, quando é utilizado, quando a língua está fraca, ela não tem força de deglutir sozinha, o paciente vai usar o bucinador, vai usar o mentoniano para ajudar a deglutir. A língua não está conseguindo deglutir sozinha, né, que é a função somente dela, não dos outros músculos, nem os orbiculares, nem bucinador, nem mentoniano. Então, isso é prova de que o paciente está com uma disfunção muscular orofacial, sim. E o MyoBrace, ele vai evitar essa função excessiva dos músculos sobre os dentes. Ele vai afastar o músculo que está em disfunção e vai proteger os dentes, certo? Porque, assim, na briga entre dente, músculo e osso, quem sempre ganha, o mais forte é o músculo. A gente brinca que o osso, ele é burro, o dente, ele é burro, ele vai para onde o músculo orienta ele. Então, a gente vai tratar a causa do problema. A gente vai tratar essa disfunção muscular e, por consequência, a gente vai ter um bom alinhamento. Né? Falando um pouco mais, então, assim, sobre a maloclusão, né? A língua, ela exerce até 500 gramas de força sobre os dentes. E os músculos orbiculares, os lábios, exercem de 100 a 300 gramas de força sobre os dentes.
e é preciso só 1,7 gramas para fazer uma movimentação dentária. Então o que acontece? A língua empurra daqui, e os lábios empurram daqui, e os dentes são alinhados naturalmente, né, no meio, né, entre a língua e os lábios, os dentes ficam naturalmente alinhados. A natureza é perfeita, desde que a gente deixe ela trabalhar da maneira que ela precisa. Então não existe arco pequeno ou dentes a mais que precisam ser extraídos. Extração de dente é super mal visto na Austrália, onde foi criada a filosofia, né? É visto como uma mutilação. O que a gente precisa é abrir, é expandir esse arco para que todos os dentes fiquem naturalmente alinhados. Porque esse arco está estreito, porque ele não foi trabalhado, que a língua não está na posição correta, onde ela precisa estar para trabalhar, para abrir esse arco. O paciente também de mordida, falando um pouco mais sobre maloclusão, né? O paciente que tem a mordida aberta, ele tem essa mordida aberta porque ele tem uma interposição de língua muito forte, ele fica com a língua empurrando os dentes. E aí pode causar diastemas, projetar os dentes para frente, criando uma overjet. E o paciente de classe 3 também, ele vai ter um perfil de língua baixa, e isso vai deixar a maxila trésica, porque ela não está no local onde ela deveria estar, né? Como eu falei para vocês, atrás dos dentes, 5 milímetros atrás dos dentes, e pousando sobre o palato enquanto a gente não estiver comendo ou falando. E é o que vai fazer a expansão dessa maxila, né, para não causar a classe 2, a classe 3. Os estudos mais recentes linkam também todos os tipos de mau hábitos que a gente conversou aqui com a respiração bucal. Então, por isso a respiração bucal é cada vez mais a causa de diversos problemas de saúde. Agora eu quero falar para vocês também problemas que a respiração bucal pode afetar, né? De que maneira pode afetar alguns indivíduos, né? Como eu falei para vocês, em cada um ela vai se manifestar diferente. Vamos falar um pouco então sobre distúrbios do sono, né? Quando tem ronco, bruxismo, apneia, a gente recebe muitas avaliações assim dos profissionais, né? Principalmente que estão começando. Ah, não, mas ele tem a oclusão perfeita, não tem apinhamento, tem selamento labial perfeito, aparentemente não tem nenhum problema com a respiração bucal. Sim, mas ele tem bruxismo, ronca de noite. Ah, tem um pouquinho de bruxismo. Ah, sim, ele ronca de noite um pouco. Então, eu vou dizer para vocês que ele tem sim problema com a respiração bucal. O ronco acontece quando a língua tá flácida, ela não consegue ficar no local correto, então ela cai um pouco, causando ronco. Da mesma maneira a apneia, só que a apneia, a língua cai um pouco mais ainda, obstruindo completamente a garganta e deixando o paciente sem respirar, né, com essas paradas respiratórias à noite. Então nem se fala. O paciente com apneia, ele é um respirador bucal crônico. Ele está com a passagem de ar totalmente obstruída, então a gente precisa tratar essa língua, né, que não está trabalhando corretamente. O bruxismo, segundo o nosso especialista em saliva, o Dr. Antônio Bueno, também. A saliva é uma proteção natural do corpo. Então muitas vezes o paciente está respirando pela boca à noite, né, durante o sono, e o cérebro manda um comando para que o paciente faça esse bruxismo, justamente para produzir a saliva e proteger, né, a saliva sendo essa proteção natural para a gente produzir a saliva e umedecer a boca. Então todos eles estão ligados também à respiração bucal. Falando um pouquinho então de disfunção da TM, agora um outro assunto também. Independente do que causou essa DTM, seja o bruxismo, seja o apertamento, a mastigação incorreta, né? A causa que for, claro, não sendo devido a traumas, seja a causa que for, a grande maioria das vezes está também ligado com a respiração bucal. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, por favor, passe o seu contato no direct, nas nossas redes sociais, que a gente manda um material explicando, né,
de acordo com a nossa doutora especialista em DTM, doutora Alessia Lousada, então tem um material bem interessante. A gente tem pouco tempo, mas eu quero, na verdade, chegar nos problemas também que a gente não pode ver, né? Temos inúmeros problemas, inúmeros casos que a respiração bucal causou, e no momento em que eles forem corrigidos, a gente corrige também o problema. Quando a gente corrige a causa, a gente corrige o problema. Quando o paciente respira pela boca, então o ar entra gelado, ele não é filtrado, então entra com as impurezas, porque a nossa defesa da garganta, que são as amígdalas, ela age diferente das adenoides, né? Que foram feitas para receber esse ar, que a gente vê em muitos pacientes, né, com dor de garganta recorrente, porque o ar entra gelado pela boca, ele não é filtrado e é aquecido como é pelo nariz. Então o que acontece? Depois que o ar entra pela boca, ele chega no pulmão e a troca gasosa não é a mesma, a síntese de óxido nítrico não é a mesma, né? Então quando esse ar sobe para o cérebro, a taxa de oxigênio já sobe mais baixa. E essa má oxigenação cerebral, ela afeta de diversas formas, porque nós estamos afetando também a função cerebral do paciente. Alguns exemplos do que pode causar no sentido de distúrbios comportamentais do paciente. Vou dar alguns exemplos para vocês, que a gente já tem comprovado, que os nossos doutores passam, principalmente nas redes sociais, passam para todos. Déficits de atenção, então, pacientes com indicação de tomar Ritalina, né, principalmente crianças assim, que ia mal na escola, ela não conseguia se concentrar, porque já tinha uma má oxigenação cerebral, TDAH, hiperatividade. Essa criança ela não está descansando, ela não está entrando em sono REM, que é o sono reparador, é o sono restaurador. Então, como a pessoa não vai ter hiperatividade, como ela vai conseguir se concentrar sem descansar direito? Então, essa falta de sono vai causar irritabilidade, vai causar sonolência diurna. E a sonolência diurna também, por sua vez, está ligada a outros diversos tipos de doença, né? Então, a gente vê cada vez que uma coisa leva a outra. O sono é muito importante também. Cito exemplos para vocês de outros países onde eles têm os sick days, né? Como nos Estados Unidos. Além de tantos dias de férias, eles têm tantos dias de sick days, onde não é necessário usar atestado médico, né? Então, dormiu mal, ele não vai conseguir produzir no outro dia. Ele pode usar esses sick days para dormir, para descansar, né? Onde ele vai produzir muito melhor. Dando só um exemplo para vocês da importância do sono, né? Já nos outros países, que assim como a respiração bucal ainda não tem a importância que deveria ter para nós. Citando mais um problema aqui, a incontinência urinária, que às vezes a gente pensa também que é só em crianças, né? Mas tanto na criança quanto adulta ela pode ser causada sim pela má oxigenação cerebral. Cito para vocês o caso da doutora Maria Adelaide de Porto Alegre, um beijo para a doutora Maria Adelaide, de um paciente de 60 anos, né, do município de Igrejinha, que fez o tratamento por 1 ano. Essa paciente, ela usava fraldas, ela tinha problema, né, de incontinência urinária, e fazendo o tratamento de 1 ano com o MyoBrace, corrigindo essa respiração bucal que ela tinha, ela não precisou mais utilizar fraldas. Então isso prova para nós que era somente um problema de má oxigenação cerebral. Falando também da impotência sexual, diversos outros problemas, miopia, porque o cérebro controla tudo. Então, se ele está sendo pouco oxigenado, vão ter várias consequências. Essa questão da miopia, eu falo para vocês seguir o Insta internacional da MyoBrace, tem muitos casos lá, é muito interessante de ver as fotos dessas crianças que foram tratadas. Cito também históricos de cura de asma, sinusite, todas as ites respiratórias, né? Casos em que os pacientes que foi corrigido o desvio de septo só através dos exercícios de respiração, né? Citado lá no Insta da doutora Patrícia Patini. Distúrbios do sono, tratado pelo Dr. Paulo Soares, nosso provider aqui no Brasil.
Então, falando também mais um pouquinho sobre outras causas indiretas da respiração bucal. Então, o paciente que tem respiração bucal, principalmente muito crônica, ele vai ter uma taxa mais baixa de oxigênio também no sangue. O que isso pode causar? Pode causar diabetes, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e por aí vai, né? Mostrando que cada vez mais um problema pode causar outro. Por isso que é tão importante fazer essa entrevista bem detalhada do paciente, perguntar todos os problemas de saúde, porque tem problemas que a gente não vincula com a respiração bucal ainda, né? Dor de cabeça, por exemplo, a dor na garganta que eu falei para vocês, é como se fosse um tratamento homeopático. O paciente, por muito tempo, respirou pela boca, então ele vai passar a restabelecer essa respiração nasal. É uma homeopatia, ele começa lá no início com muita dor de cabeça, ele vem com esse diagnóstico de dor, muita dor de ATM, dor de cabeça, e quando a gente vai melhorando, né, ele nem lembra. Então a gente tem a avaliação miofuncional para utilizar junto com o protocolo de fotos, para que esse paciente veja depois como ele começou o tratamento e como ele está agora. Então é bem importante listar todos os problemas que esse paciente tem. Então fiquem ligados se o paciente tiver qualquer um desses problemas que a gente falou. O problema dele pode estar na boca. Assim como a respiração afeta a nossa maneira de caminhar, afeta a nossa postura, um problema no pé pode estar na boca, porque o ser humano é um universo e tudo está interligado, né? Na clínica do Dr. Barry, em New Jersey, ele faz um vídeo do paciente caminhando no começo do tratamento e ele vai mostrar para esse próprio paciente que a maneira dele de caminhar mudou. Então é bem importante essas fotos, esses vídeos. Pessoal, nosso tempo acabou, então foi muito bom estar dividindo com vocês um pouco desse conhecimento. Quem quiser saber mais sobre o tratamento miofuncional, por favor, entre em contato conosco, através das nossas redes sociais, e-mail, pelo direct aqui, por favor, mande o contato de vocês que a gente vai mandar mais materiais. Falo para vocês também do nosso projeto de educação, do qual eu e minha colega Natasha fazemos parte. A gente não deixa nenhum profissional sem resposta, a gente responde a todos. Para isso a gente tem um canal aberto, direto com os nossos profissionais aqui do Brasil, com a equipe da Califórnia, a equipe de New Jersey e a própria Austrália, para a gente responder todas essas dúvidas. Nosso atendimento ele já é referência internacional, somos procurados por muitos profissionais dos países vizinhos, então aproveitem esse atendimento de qualidade que vocês têm direito, né, que a Ortomundi oferece, que além de ser de qualidade, ele é gratuito. Eu posso dizer para vocês que nos outros países ele é cobrado, então fiquem bem à vontade de entrar em contato. Além disso, nós temos os nossos consultores que estão muito bem treinados e eles têm muito conhecimento, podem testar. Conversem com eles sobre essas dúvidas, sobre os seus casos e fiquem bem à vontade então para entrar em contato em qualquer caso de dúvida, porque toda dúvida é importante, principalmente para quem está começando, que precisa saber dos protocolos, nós vamos ficar à disposição. Agradeço a todos pela presença mais uma vez, uma excelente tarde, muito obrigada, um beijo.